De um jeito ou de outro, para cada um de nós, essa data, ela nos marca. Ela traz histórias. Mas às vezes ela vai se tornando um tanto quanto comum. Minha família, como eu disse, já falei para vocês, eu sou crente desde pequenininho. Então eu lembro que tinha época que podia botar árvore, tinha época que botar árvore é pecado. Tinha época que a gente podia enfeitar a casa, tinha época que não, é do demônio. De alguma forma, essa data ela vai marcando a gente. Mas a gente não pode perder, independente das histórias que a sua vida ou a sua família tenham sido marcadas pelo Natal, existe uma essência que é mais importante. Existe uma verdadeira história que é a verdadeira razão de nós celebrarmos e, independente de qualquer coisa, marcarmos essa data para celebrar, lembrar, e o mundo inteiro praticamente para celebrar a chegada do nosso Redentor. Algo que a gente não pode perder é que o Natal é um verdadeiro milagre. O nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, do Filho de Deus, numa manjedoura, é cumprimento de profecia, é cumprimento de promessas de Deus feita desde o Gênesis, desde o início de todas as coisas. Quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 1, versículos 22 e 23, o texto vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando a gente lê os relatos no Novo Testamento, nos Evangelhos, do nascimento de Jesus, da vida de Jesus, constantemente nós nos deparamos com essa expressão: isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta tal disse, para que se cumprisse o que o outro profeta falou, para que se cumprisse o que o outro profeta falou. Deixa eu te dizer uma coisa nesse Natal: o Natal é um milagre. O Natal, ele nos lembra que a palavra de Deus, ela se cumpre, que a palavra de Deus, ela permanece para sempre, que quando Deus faz uma promessa, quando Deus libera a sua palavra, podem passar os anos, podem mudar os tempos, podem mudar as estações, mas vai acontecer exatamente aquilo que Ele disse. Presta atenção nisso daqui. Existe, de acordo com alguns teólogos, centenas de profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias. Uns colocam uma quantidade de 108 profecias. Outros colocam uma quantidade maior de 300 profecias no Antigo Testamento a respeito do Messias. E para que Jesus, o Filho de Maria, fosse considerado o Cristo, fosse considerado o Messias, fosse considerado o cumprimento da promessa, essas 108 ou 300 profecias teriam que se cumprir na vida dele. Eu sei que a gente ouve hoje a história e para a gente é muito natural, para a gente é muito comum, para a gente, Jesus é o Messias, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, glória a Deus. Para a gente, aleluia, é tão claro quanto é claro qual é o seu nome, que Jesus é o Messias, sim ou não? Mas como que aquele bebê que nasceu de verdade, e a história diz que ele nasceu, a história comprova que ele existiu, como que aquele bebê pode ser considerado o Messias? Ele só pode ser considerado o Messias, o Filho de Deus, se puder ser visto na vida dele essas centenas de profecias se cumprindo. Aí, fique tranquilo, eu não vou falar as 300 hoje.
Mas, um dia, um professor matemático e astrônomo, lá em 1958, chamado Peter Stoner, ele decidiu fazer um cálculo. E ele pegou apenas 8 profecias, das centenas que existem, sejam 108 ou sejam 300, ele pegou apenas 8 profecias, que falavam a respeito do Messias, e que se cumpriram em Cristo. E ele foi calcular qual era a probabilidade. Quem está aqui junto comigo? Eu sei que agora, para quem não gosta de matemática, o negócio vai ficar meio difícil. Mas vem junto comigo. A probabilidade de que apenas 8 das centenas de profecias se cumprissem em uma pessoa. Atenção isso daqui. 8. Qual o número, gente? 8. A probabilidade que 8 das profecias a respeito do Messias se cumprissem em uma pessoa, você está pronto para ver esse número aqui? É uma em... Pode colocar, por gentileza. Não. A possibilidade de apenas 8 das mais de 100 profecias a respeito do Messias se cumprirem em uma pessoa, a probabilidade é uma em 100, se você conseguiu fazer o cálculo aí, 100 quadrilhões. Não, você não ouviu isso aqui não. A possibilidade, a probabilidade de apenas 8 das mais de 100 profecias se cumprirem na vida de uma pessoa, era uma em 100 quadrilhões. Não é simplesmente que um menino nasceu, não. O fato do menino nascer e ele conseguir cumprir 8 das profecias já é um milagre. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não precisa de ventos favoráveis para cumprir a palavra dele na sua vida. Deus não precisa de grandes possibilidades, de grandes probabilidades. Deus não precisa de ventos favoráveis. Apenas o que é necessário é que a palavra dele seja liberada. Porque se a chance de acontecer na sua vida seja uma em 100 quadrilhões, vai acontecer. Isso é extraordinário, gente. Vamos ver pelo menos 8. Aí o que eu fiz? Falei, gente, eu vou pegar pelo menos 8 profecias para a gente ver a promessa e o cumprimento dessa promessa. Gênesis 3,15. Assim que o homem caiu, assim que o homem pecou, Deus traz uma palavra e uma promessa de redenção para o homem. Ao falar com a serpente, ele declara: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Era necessário que nascesse um descendente, era necessário que nascesse um menino de uma mulher, um menino que durante a sua vida o inimigo iria feri-lo de alguma forma. Mas era um ser humano ser ferido por Satanás é uma coisa mais comum que pode existir na face da terra. Sim ou não? Afinal de contas, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Qual que seria um milagre para acontecer ou para se cumprir essa profecia? É que este homem ferido, ele deveria ser forte, poderoso e capaz de, mesmo ferido,
esmagar uma cabeça. Gálatas capítulo 4, no versículo 4, o texto bíblico diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para a gente é muito importante, gente, falar sobre o menino Jesus. Por quê? Porque essa é uma das provas que ele não era apenas um ser espiritual, que ele não era um tipo de anjo que caminhou nessa terra. Não, o evangelho está baseado na humanidade de Cristo. O Cristo deveria se fazer homem, o Cristo deveria se fazer carne, para que ele cumprisse toda a palavra, para que ele pagasse o preço pelo nosso resgate, para que ele cumprisse a profecia. Não poderia simplesmente aparecer um homem por aí caminhando, não, ele tinha que ser humano como todo ser humano é. Então ele tinha que nascer como todo ser humano nasce. Ele tinha que se humilhar, assumindo a forma humana. Aquele que disse haja luz, aquele que através dele todas as coisas foram criadas, ele agora vai nascer como um bebê, que não sabe falar, que não sabe andar, que não sabe se alimentar. Por quê? Por amor a mim, por amor a você. Vamos lá. Segunda profecia, Isaías capítulo 7, versículo 14. Nós temos duas promessas aqui. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal: a virgem ficará grávida. Por que teve que ser de uma virgem? Porque a profecia falava que era de uma virgem. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Mateus capítulo 1, versículos 22 e 23 dizem, Mateus capítulo 1, 22, tudo isso aconteceu, como nós lemos no início, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Lucas capítulo 2, no versículo 7, o texto bíblico diz: e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ele tinha que nascer de mulher, ele tinha que nascer de uma virgem, ele tinha que nascer num lugar específico. Miqueias capítulo 5, no versículo 2, dá o ponto exato, a geografia exata, onde ele deveria nascer. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Mateus capítulo 2, no versículo 16 a 18, vai dizer: depois que Jesus nasceu, e ele nasceu onde? Em Belém da Judéia. Nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Agora, eita glória. Lucas 2, versículos 4 a 6. Assim José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém. Gente, a Virgem Maria estava onde? A Virgem Maria estava onde? De novo. A Virgem Maria, ou seja, antes de coisar os coisas do negócio com José, ela morava onde? Nazaré. Calma aí, mas ela está grávida. O milagre aconteceu. A palavra foi plantada no seu ventre. Ela está grávida de uma criança, mas ela pode ter o bebê em Nazaré? Não. Mas entenda isso daqui. José e Maria não ficaram assim: não, pega a Bíblia aí, vamos ver onde é que ele tem que nascer. Não tinha esse acesso. Quem está entendendo isso daqui? José era carpinteiro, não era teólogo. José era carpinteiro, não era mestre da lei. Algo tinha que acontecer, porque a profecia dizia que ele tinha que nascer em Belém.
Aí é o que acontece. Também foi para a cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Versículo 6. Enquanto estavam, chegou o tempo de nascer o bebê. Presta atenção nisso daqui. Tem coisas que você está gerando, que Deus está gerando dentro do seu coração, mas que é só na geografia correta que vai nascer. Não vai nascer antes, não vai nascer depois. O que tem que nascer em Belém só vai nascer em Belém. E eu fico imaginando que, com aquela menina grávida, a viagem de jumento não deve ter sido fácil. A possibilidade ou a probabilidade dela ganhar aquela criança antes, por causa da dificuldade da viagem, era enorme. Mas só vai nascer onde Deus disse que vai nascer. Quem está aqui junto comigo? Jeremias capítulo 31, versículo 15. Diz assim, olha outra palavra, outra profecia messiânica. Assim diz o Senhor: ouve-se uma voz em Ramá, lamentação e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Jeremias, de repente, deixa eu te falar uma coisa, profeta nem sempre sabe a dimensão de tudo que ele está profetizando. Ele declara, ele libera essa palavra. Mas olha o que acontece, Mateus 2,16. O texto vai dizer: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém, e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então, olha o versículo 17, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora pelos seus filhos e recusa ser consolada, porque não existem. Oséias, um outro profeta, em outro tempo, em outro momento, ele vai dizer em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu amei, e do Egito chamei o meu filho. E do Egito chamei o meu? Do Egito chamei o meu? Então, se Jesus é o Messias, o Filho de Deus, não apenas ele deveria nascer em Belém, mas de alguma forma ele tinha que ser tirado do Egito. Para ele ser tirado do Egito, ele teria que ir para o Egito. Mateus capítulo 2, versículo 15. Olha lá. Onde ficou até a morte de Herodes. Põe o versículo 14, por gentileza. Isso. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, falando de José, durante a noite, e partiu para Ele partiu para o Egito, porque falou, gente, se ele nós estamos dando luz a Jesus, vamos para o Egito, é isso? Não, por causa da perseguição que nós acabamos de ler, porque Herodes mandou matar todos os meninos, José, em instinto de proteção, ele foge para o Egito. Mas olha lá, versículo 15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamarei o meu filho. Mas se ele realmente é o Messias, quando ele for começar o seu ministério não pode começar em qualquer lugar. Tem um lugar específico onde o ministério dele tem que começar. Por quê? Porque Isaías profetizou em Isaías capítulo 9, no versículos 1 e 2, dizendo: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios. O caminho do mar, junto ao Jordão,
O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Isaías, mais de 600 anos antes. Mais de 600 anos antes. Ele está dizendo, olha, vai começar alguma coisa pela Galileia. Aí vem Jesus. Mateus 4, versículo 12. Mateus 4, 12. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu a luz. Deixa eu te falar uma coisa. O nascimento de Jesus é a garantia de que até mesmo aqueles que são rejeitados, é por lá que Ele vai começar a restaurar, a resgatar, a trazer luz e a mudar vidas. Olha lá. Isaías, não, tem mais um versículo, não tem? Versículo 23, olha lá. 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Olha para quem está perto de você e diga para ele, já nasceu a sua esperança. Fala para ele, já nasceu a sua cura. Fala para ele, já nasceu a luz. Já nasceu a transformação. Diga para ele, o Cristo já nasceu. Ele não vai nascer. Ele já nasceu. Ele já cumpriu. Fala para quem está do seu lado aí, já está disponível para você. Quantos recebem essa palavra nessa manhã? É profetizado o início do seu ministério público. Isaías 61, versículos 1 e 2, o profeta Isaías declara: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Essa é uma profecia messiânica. Essa profecia, essa palavra, ela tinha que se cumprir sobre Jesus, sobre o Cristo. Olha que interessante. O evangelista Lucas vai dizer para a gente, lá em Lucas no capítulo 4, que um dia Jesus decide ir para Nazaré. E eu já estou caminhando para o final, só para dar a dica aí. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia do sábado, ele entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Jesus, então, presta atenção nisso daqui. Volta lá no versículo 16. Ele foi para Nazaré. Ele entrou na sinagoga, como era costume, e levantou-se para ler. Foi entregue na mão dele. Olha aí. Foi entregue na mão dele o quê? O livro do profeta Isaías. Irmãos, olha para mim aqui. Você é filho de Deus, na sua vida não tem coincidência. Quem está aqui junto comigo? Nós somos filhos de Deus, na nossa vida não tem coincidência, na nossa vida nós temos direção. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele chega lá, entregam na mão dele o livro do profeta Isaías. Irmão, vou falar na linguagem do carioca. Irmão, a bola está na área. É só chutar para o gol. Quem está aqui junto comigo?
que ele fez? Ele abriu Isaías e não começou lá no Isaías 1. Não. O quê? Eu estou aqui, me entregaram logo Isaías? Ele procurou. Quem está aqui junto comigo? Encontrou o lugar onde estava escrito e começou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Todo mundo que estava na sinagoga está achando que ele está só lendo. Todo mundo que está na sinagoga está achando que é só mais uma reunião normal, é só mais um culto normal. Ele começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Mas olha o que ele faz, versículo 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fixados nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio médico: cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: diga a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro, pode ser já o versículo 23. Mas ele disse, 43, é necessário que eu pregue as boas novas de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Todos os olhos ficam fixos em Jesus quando ele termina de ler aquelas palavras. Por que os olhos ficam fixos nele? Alguns historiadores, eles vão dizer que o ato que Jesus teve nesse momento foi um ato que escandalizou, porque a simples leitura, quem está aqui junto comigo? A simples leitura do profeta, né, não deveria causar nenhum tipo de estranheza. A simples leitura do profeta não deveria causar nenhum tipo de estranheza. Mas porque antes dele falar que aquela profecia tinha se cumprido, todo mundo ficou com os olhos fixados nele. Se parece que tudo que ele fez foi comum. Ele leu, ele abriu o livro, leu, fechou e entregou como todo mundo fazia. Alguns historiadores vão dizer que Jesus tem uma atitude que muda tudo, porque ele se assenta. O texto diz que ele se assentou. Provavelmente, ele deva ter se assentado, não no lugar comum, onde todos poderiam se assentar na sinagoga. Alguns historiadores dizem que nas sinagogas daquela época, havia uma cadeira que ficava vazia, e que era a cadeira do Messias. E eles acreditam que, para ter causado toda essa estranheza, o fato de apenas ele se assentar, provavelmente ele não apenas leu, mas ele leu e se sentou no lugar dele. E aquilo teria causado a maior confusão. Vou dizer uma coisa: quando chega um momento dele demonstrar quem ele é na sua vida, se ele tiver que descumprir qualquer protocolo, ele vai descumprir. Mas ele vai manifestar quem ele é. Ele é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Rei de Israel. Ele é o Senhor de todas as nações.
Ele é aquele cujo Espírito está sobre ele. Por isso, nessa manhã eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os seus olhos. E a permitir que essas verdades, elas encontrem bom lugar dentro do seu coração. O ministério do Messias não mudou. O ministério do Messias continua sendo o mesmo. Ele continua trazendo boas novas àqueles que estão aos pobres. Ele continua libertando os cativos. Ele continua libertando aqueles que estão oprimidos. Ele continua anunciando o ano aceitável do Senhor. Ele continua anunciando o dia da vingança do nosso Deus. Ele continua consolando aqueles que estão tristes e oprimidos. Ele continua. Porque a morte não teve a palavra final na vida dele. Ele ressuscitou. Ele subiu aos céus. Ele cumpriu todas as mais de 100 profecias. Porque ele não é um homem qualquer. Ele é o Messias. Ele é o Rei dos Reis.